Fala, oriçados! Tudo tranquilo? Espero que sim. Vamos fazer um pequeno jogo de adivinhação? Reparem bem nessas duas cenas. Eu roubei sua droga, depois desci o cacete no seu parceiro e você vem aqui e me traz mais cristal? Acho que você não entendeu uma parte. Isto não é cristal. O garoto tem TDAH e é difícil de lidar às vezes. É por isso que ele fica vulnerável pra doentes como esse cara. Olha, eu sinto muito se eu passei dos limites. Eu só percebi que o Paco vive com fome, sabe? E dei o dinheiro pra ele ir até a loja pra mim e depois comprar um sanduíche. Eu empresto livros pra ele às vezes, só isso. Ele parece meio negligenciado. Você tá de sacanagem? Eu não acho que sejam maus pais. Muita gente bebe. Olha aqui, seu imbecil. Desculpa por tomar o seu tempo. Pessoas são fáceis de enganar. Como esses policiais. Eu sou o cara certinho, então não preciso me preocupar. Se vocês conhecem as duas séries, sabem me dizer qual é a semelhança nessas duas cenas? Não é ambos serem vilões e não é ambos estarem saindo de situações difíceis. É ambas as séries mostrarem uma perspectiva diferente pro espectador. A perspectiva do filho da p... quer dizer, vilão. E no vídeo de hoje vocês vão entender como manter uma fidelidade com a vilania da narrativa. E como sem o tato você pode destruir uma obra. Tipo, cagar com ela inteira. Fiquem ligados. Não é de hoje obras estarem nos mostrando o ponto de vista do que seria o vilão. Isso existe desde que mundo é mundo. Nas séries, nos filmes e até animes. Obras como Dexter, filmes da Sony pegando vilões do Homem-Aranha e os transformando em anti-heróis como Venom, Kraven, Morbius. Animes como Death Note nos mostrando Kira. Até a Disney fazendo das vilãs protagonistas como Malévola. E você pode até estar pensando que alguns do que eu falei você nem considera vilões de verdade, né? Mas como eu disse, é o que a narrativa faz. E só o fato de você sentir isso já prova que tu foi pego na teia de aranha dela. Porque lá no fundo tu sabe que são vilões. A perspectiva da vilania e o porquê isso afeiçoa tanto a gente. Simples, pessoal. Porque enquanto nós queremos nos identificar com os heróis, nós simplesmente não queremos nos identificar com os vilões. Mas infelizmente isso acontece. O conceito de mostrar o ponto de vista do vilão é algo que mexe com o psicológico da gente. Pela aquela velha história de o vilão sempre vai ser o vilão pela perspectiva do herói. Afinal, a gente sempre quer fazer a coisa certa. Ou pelo menos é doutrinado a ter visão de mundo assim. Porém, quando a gente cresce, a gente entende que nem tudo é tão preto no branco. A gente vê tanta gente ruim se dando bem na vida, e quando a gente para e vê o porquê daquelas pessoas conseguirem tudo, principalmente quando temos o conhecimento da vida delas, a gente percebe o padrão de que aquelas pessoas quebraram as regras, que elas tomaram a atitude que agilizou o processo de sucesso, porém com o custo de prejudicar os outros. Elas tomaram a atitude errada. É isso que em tese acaba tornando o vilão e vilão, que é simplesmente não tomar a atitude certa por pensarem ou eu não vou conseguir, ou vai demorar demais para chegar onde eu quero, de que os fins justificam os meios. E como eu disse anteriormente sobre a mídia mostrar tudo isso em tela, quando a gente acompanha tudo pela visão de alguém assim, mesmo sabendo que é errado, a gente se sente mal por torcer por alguém dessa forma, mas curiosamente não para porque quer ver o desenrolar da história, e torce para que ela não termine sendo um saco de cocô. E aí que eu faço o paralelo de duas séries com premissas um tanto parecidas, e com desenrolar de personagens muito bons. E não se engane, o vídeo não é sobre ver as coisas sobre a perspectiva do vilão, e sim de como manter uma premissa assim, e de criar um final digno para ela. Porém, uma delas tendo um desfecho incrivelmente épico e coerente, e com uma delas parecendo que simplesmente os roteiristas tacaram um imenso e magistral fogo, que são You e Breaking Bad. Deixando claro que esse vídeo vai ter spoilers sobre as obras, então sendo informado, tenha conta e risco. Para quem não conhece, Breaking Bad conta a história de Walter White, um professor de química do ensino médio, que infelizmente recebe o diagnóstico de câncer terminal nos pulmões, e que após isso tem a brilhante ideia, meio doida na verdade, de começar a fabricar e vender metanfetamina com a ajuda do seu ex-aluno Jesse, para ajudar sua família. O diferencial é que o Walter é um gênio, e a droga que ele produz é da mais alta qualidade. Ele é só um imbecil no início da hora de vender. E com o desenrolar da história, a gente percebe o quanto eles conseguem inovar o jeito de se fuder, sempre se colocando em situações cada vez mais perigosas. E ao longo das temporadas, a gente percebe que a droga mais viciante não é nem a que eles produzem, e sim a que o Walter consome, que é o poder, deixando cada vez mais a imagem do Walter transparecendo com muito mais força a face do Heisenberg, o chefão do crime, com ele monopolizando o mercado das drogas, manipulando sua família, manipulando seu parceiro, manipulando até a si mesmo, com ele sempre se livrando de quem entrava no caminho dele, sendo o Tuco, o Mike, o Gale,
o Gus, com a justificativa de sempre fazer isso pela família. Família. E a decisão difícil, porém certa e nem um pouco covarde que os roteiristas tomaram no final, foi de justamente não escalonar nada. Muitas séries tomam atitude imbecil, muitas vezes influenciadas por dinheiro, de sempre criar um arco maior. A necessidade de que se é grande é melhor, né? A famosa Dragon Balização dos vilões. De sempre criar um vilão mais poderoso, mais influente, mais cruel, mais forte, mais ameaçador. É maior! É melhor! E tu só pensa, chega! Já deu já. Se estender mais estraga. E após o Gus ter morrido e não aparecer mais ninguém pra enfrentar o Walter, a série fez o certo de não vir com invencionices. Porque depois que a última peça caiu, o Walter virou praticamente o Gus. Não tinha mais ninguém pra se opor contra ele. Então tudo que restava era autodestruição. O que faz todo sentido narrativo no fim de o Hank ter descoberto tudo. A família ser destruída, o Jesse odiar ele, e que no momento que o Hank morreu, ele sabia que não só tinha perdido o cunhado, ele sabia que tinha perdido tudo, principalmente sua família. Dele ter consequências das suas ações, negando suas próprias mentiras e justificativas, e finalmente admitindo que Eu fiz isso por mim. Eu gostava. Eu era bom nisso. Eu me sentia vivo. e tomando uma última ação de redenção, salvando Jesse e matando Jack no processo. Ele finalmente deixa tudo pra trás, sendo a série perfeita do início ao fim. E tem até gente que possa discordar, mas fazer o que, né? Cada um com seu cada um. Agora vamos falar quando uma série faz cagada? Vamos falar do que acontece quando constroem tudo isso e simplesmente jogam tudo ladeira abaixo. Vamos falar de You, série original da nossa querida amiga Netflix. Olha ela aí, fazendo história de novo. You conta a história de Joe Goldberg, um cara comum que vive em Nova York, que é gerente de livraria, que tem o sonho de se apaixonar. Bonito, né? Vai vendo. E que nas suas horas livres gosta de ler, caminhar no parque e sequestrar pessoas. Joe na série o que chamaríamos de stalker profissional. A série se mantinha com a premissa de que em cada temporada o Joe tinha interesse romântico, sendo a Beck, a Love, a Kate, com a gente sempre vendo o desenrolar da história dele, ficando completamente apaixonado e obcecado pela pessoa em questão. E mesmo com a gente vendo todas as atitudes insanas dele, sobre ele fazer tudo aquilo sobre a justificativa de amor, a série fazia com maestria com que os espectadores, pelo menos a maioria, passasse pano pra tudo que ele fizesse, mesmo sabendo que era errado. Com a gente vendo que ele não era mal simplesmente por ser mal, até protegendo pessoas na série, sendo que seria o companheiro amoroso, um namorado atencioso, um cara charmoso, com a gente vendo o passado dele, entendendo o porquê dele ser sequelado, com infância conturbada, tendo pai abusivo, mãe negligente, agressão, abandono, traição, e da gente vendo todos os crimes dele, no plural, e tendo o pensamento de ai, esse Joe. E a série conseguiu fazer bem os ganchos narrativos necessários para as próximas temporadas, com a volta da Candice, a reviravolta da Love. E o público tava comprando essa ideia, até chegar na quarta temporada. Sendo advogado do diabo aqui, enquanto todo mundo reclamou da quarta temporada, pra mim ela simplesmente foi a melhor. E antes que venham me apedrejar aqui, eu vou explicar o porquê. Com todas as cagadas que o Joe fez, a maior pra mim foi ter se livrado da Love. Gostem ou não, a verdade é que todos sabemos que ela era perfeita pro Joe. Tão doida quanto ele, e a única que teria aceitado ele do jeito que ele é. Fé nas malucas. Porém, aí que entra a hipocrisia do Joe logo na terceira temporada. É que o Joe não quer alguém como ele só quer alguém que aceite ele como ele é. Por isso essa batalha impossível que ele vive, de querer achar a mulher perfeita, com relacionamento perfeito. Porque é aí que a gente se liga que no fundo ele se apaixona pela ideia, não pela pessoa. E por mim, a série deveria ter feito ela ter matado ele lá mesmo e ter ele continuado sobre a perspectiva dela. Teria sido cinema. Porém, não foi assim. E na quarta temporada, com o Joe fugindo literalmente para outro país, a gente entra na premissa de que dessa vez teria um serial killer para competir com ele, uma ameaça real, um perigo tanto físico quanto psicológico. Porém, parando para pensar de que em todas as pessoas do mundo, logo justamente o Joe ser alguém que encontraria alguém assim, seria muita forçação de roteiro. E a série fez a gente acreditar que realmente seria assim, que eles entrariam por esse caminho, para chegar no final com um grande plot twist de ser o próprio Joe, dele mesmo fazer tudo aquilo com ele mesmo, dele criando uma dupla personalidade assassina e psicopata. E se você parar para pensar, isso faz total sentido narrativo. Afinal, ao longo da série inteira, a gente vê o Joe sempre cometendo as maiores atrocidades, porém levemente demonstrando gosto por aquilo. E em cada temporada ele tendo sempre um novo colapso mental. Então quando a gente vê ele finalmente externalizando isso, acaba fazendo total sentido, porque afinal... Você é brilhante. Sério. Você colocou toda a parte ruim que odiava nesse corpo que admirava porque sabia que no final ia ter que se encarar, né? Então, por mim, a série até poderia ter acabado aí, porque no fim da temporada ele mesmo assume o que ele é. Ele mesmo admite que não importa o que aconteça, nunca vai dar certo pra ele, porque ele nunca vai ficar realmente satisfeito.
que toda mulher que passar pela vida dele, ele vai acabar matando. Então, pra mim, vendo a história aí, com todo o contexto que foi inserido, a única temporada que teria sido levemente ruim foi a terceira. A Netflix criou um personagem incrivelmente bom com inúmeras camadas, mas não soube lidar com ele. Porém, nada que é ruim que não possa piorar, né? Porque tivemos o esgoto total, que foi a quinta e última temporada. Nessa, simplesmente jogam toda a construção do Joe no lixo. Se ele tinha qualquer humanidade, foi embora, ficando completamente agressivo, impaciente, impulsivo, ainda mais hipócrita do que ele já era. Mas a cereja de bosta nesse bolo de merda foi a personagem da Bronte, que simplesmente foi um retcon cachorro dela ser uma antiga amiga da Beck, lá da primeira temporada, que voltou em busca de vingança. E esse foi o grande plot twist da temporada. Sendo completamente ridícula e esquecível. E embora a série tenha acabado justamente da forma que eu queria que tivesse acabado, com o maluco do Joe sendo preso ou morto, a quinta temporada acabou sendo a prova viva de que não importa se no fim você teve o que queria. Se a jornada não teve significado, o destino muito menos vai ter. E isso infelizmente é um padrão que se repete nas mídias. E os produtores não souberam o que fazer com a própria obra, estenderem demais ela, e apelarem para soluções mirabolantes e completamente sem sentido. Mas com a gente aceitando isso, e no final mostrando que a piada sempre esteve em você. É isso então, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se não gostou, deixa mesmo assim, porque ajuda. Não sendo inscrito, se inscreva para ficar sempre ligado nos próximos vídeos. E compartilhe com os amigos, porque ajuda demais, pessoal. Um abraço e fiquem na paz.